Estão me ouvindo? Legal. Glória a Deus. Está quente aqui, hein? Imagina se você não for para o céu. Desculpa, não quero assustar ninguém. Eu sei que hoje a lamparina está ligada. Em El Cajon ia ficar 40 e lá vai fumaça. Normalmente é 107, se esquentar. Agora imagine fora do céu. Em Vegas. Quem gosta de Vegas? Só Jesus. Imagine fora do céu. Mas Deus nos chamou para ficar com Ele. Você tem dúvida disso? Tenha não, hein? Eu tenho certeza, se Jesus voltar agora, quem vai ficar feliz? Vamos ver, quantas mãos? Diz uma pegadinha. Eu vou subir feliz. Você vai ficar quente o negócio aqui, hein? Eu vou subir feliz. Brincadeirinha, gente. Só para refrescar um pouquinho, mas eu queria aproveitar antes de ministrar a palavra que está pegando fogo, falar sobre a Semana do Impacto. A Obi-Wan Church, como um todo, ela participa de tempos em tempos de um serviço comunitário. Então algumas pessoas me perguntam: pastor, tem alguma coisa que a gente pode fazer para a comunidade? Olha, está aí a grande oportunidade. Ano passado, acho que foi ano passado, fizemos, esse ano já fizemos. Normalmente eu participo fazendo louvor no Rescue Mission, Missão Resgate. A gente faz um culto, a Obi faz o culto, eu ajudo lá, eu sirvo com aquele dom também que o papai me deu. Enfim, mas você pode, durante a semana de 6 a 13 de outubro, você vai ter a partir da semana que vem links, você vai poder se inscrever, mas se você se interessar, é uma semana inteira, começa no domingo, vai até sábado e finaliza no outro domingo do encontro aqui na igreja. Mas a gente serve na comunidade, a gente vai nos heroes daqui, aqueles, os bombeiros, os policiais, a gente vai numa casa de idosos, a gente tem já um grupo que a igreja já é conectada, esses trabalhos comunitários, eles devem ser previamente preparados para receber pessoas, por causa das necessidades, do padrão, dos princípios, dos métodos americanos. Então, se você, brasileira, quiser participar, começa a partir da semana que vem esse link. Eu queria deixar então, pastor Chris, ele é o responsável pela Semana do Impacto. Na semana que vem vamos estar aqui então divulgando um pouco mais em detalhes. Legal? Então grava aí, se você quiser participar um dos dias, você vai ver em que você se encaixa. É uma grande oportunidade de fazer nos moldes americanos e não no molde brasileiro, sabe? O molde brasileiro a gente já sabe como é. E aí, estamos aí, ajuda, a gente já sabe. Mas aqui tem um padrão, um método, e é muito legal. Você está vivendo aqui, aprender um pouquinho sobre esse método na sociedade americana. Eu acho que é um bom momento de instrução para a gente também. Legal? Obrigado, Deus abençoe. Como foi dito aqui mais cedo, minha esposa viajou ontem, acabou de chegar no Brasil, é um momento delicado para a família, então nós decidimos em Deus, e Deus proveu todas as coisas, como sempre proveu. Guarde isso que a gente vai falar sobre isso. Deus proveu, sempre proverá. Ok? Guarda isso, vai falar sobre isso. Então Deus proveu todas as coisas, está lá com a mãezinha dela, com a irmã, com o sobrinho, com as tias, cuidando, dando amor. A sogrinha generosa. A minha sogra generosa, é uma mãe maravilhosa. Deus te abençoe se estiver ouvindo. Vai dar tudo certo. Muito bem. Então ela não vai estar aqui, não vai estar conosco durante um tempo, não sei quando retorna ainda, mas é o tempo de Deus e sempre dá tudo certo. Legal?
Eu queria então orar e a gente dive in, mergulhar nessa palavra de hoje, que Deus está simplesmente me sacudindo esses dias com essa palavra, como eu vou explicar já já. Pai Santo, seja exaltado, seja adorado, seja para sempre seu nome estabelecido em nossas vidas. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor. Senhor maravilhoso, louvado seja o teu nome. Fala com a gente, dê a gente espírito de sabedoria e revelação e conhecimento da tua palavra, que haja luz em nossas mentes e posicionamento dentro dos nossos corações, para que a gente possa experimentar tudo de bom que o Senhor já preparou na eternidade para todos aqueles que iam crer em Ti, iam viver por Ti, em nome de Jesus. Seja exaltado Teu nome. Amém? Glória a Deus. Amém. Você que está a primeira vez aqui hoje, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Aqui é uma família e você sabe que essa igreja, ela é especial, muito especial. A gente é um misto de regiões, carioca, paulistano, sul, Rio Grande do Sul parece que tomou San Diego nos anos 80 e 90, agora paulistano está tomando conta, um pouquinho de carioca, baiano, e esse lugar está cheio da glória de Deus, cheio do povo, norte, sul, leste, oeste do Brasil. Então isso aqui é uma família aqui em San Diego, cristã, uma família de Deus, onde a gente tem ao longo do tempo, sabe, trabalhado para que eu e você conheçamos a verdadeira fundação da nossa nova vida, Jesus. E se a gente tem esse fundamento, se a gente tem isso bem definido em nós, a nossa vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Porque se Ele venceu e disse, ei, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que está dizendo para mim. Quando eu leio essas frases dele na Bíblia, esses cortes, vamos chamar aqui, tempos modernos, cortes da Bíblia, eu vou fazer o quê? Se ele venceu e eu estou com ele, ele é meu, eu sou dele, eu também vencerei. É o quê? A gente está aqui fazendo uma conclusão, baseada num argumento. Esse argumento é ele quem dá, e eu chego à conclusão e falo, se meu negócio é com ele, tudo que eu estou passando está diante dele. Tudo que eu estou vivendo está diante dele. Diz a Bíblia, a palavra de Deus pelo profeta Isaías, que todos os muros, limites, barreiras, estão assim, diante do Senhor. O que separa a gente de Deus é o pecado. A partir do momento que Cristo se fez pecado por nós, a minha ficha caiu, eu fui tocado pelo Espírito dele, a minha ficha caiu, você entende isso, né? A ficha caiu, eu entendi, pesquei, saquei, a partir do momento que isso aconteceu, as escamas espirituais dos nossos olhos caem, os ouvidos espirituais são tapados, eu recebo pela consciência que Ele me dá, meu coração agora recebe o seu Espírito. Um coração antes duro de pedra, insensível, passa a ser nessa conotação, um coração de carne, sensível a Ele. E Ele vai e coloca dentro da gente, desse ser complexo que a gente é, o seu Espírito. É isso, that's it. E a partir desse Espírito em nós, a gente vai batendo de frente com as coisas erradas, que supostamente você não sabia, mas você sabia, que você não tinha o conhecimento, isso não foi revelado, aí pelo Espírito da revelação e do conhecimento que agora está em nós, Ele então vai nos revelando e a gente vai sendo o quê? Transformado. E o meu ponto de hoje é basicamente esse, é só uma introdução. Eu queria colocar dizendo dentro disso aí, tudo dele. Nem vou colocar tudo é dele, tudo dele. Diga assim comigo, tudo dele, tudo dele. O que significa tudo dele para você? Tudo dele.
Se tudo é dele, a igreja é dele. Ele veio edificar, construir a sua igreja. Se a Bíblia diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo, não existe cabeça sem corpo. Não andam sozinhos, não conseguem. Arranca a tua cabecinha aí, linda, bonitinha, vai. Como é que você vai fazer? O único bichinho que eu ainda conheço, não sei muito, mas eu sei que a gente tira o rabinho da largatixa, continua lá, né? Parece que o negócio fica mexendo, né? Fica lá um tempo, eu criança, hoje eu vejo meus filhos, olha lá, pai, o que é aquilo? Continua, tem um movimento ali, daqui a pouco vai parar. Mas vamos voltar aqui, tira a sua cabecinha, para onde você vai? Você vai morrer. Por outro lado, viva só a sua cabeça. Você vai conseguir fazer alguma coisa? Vai comer para alimentar o seu corpo? Você não vai conseguir. Você entende como há uma codependência disso que a Bíblia chama de corpo de Cristo? A gente não vive sem a cabeça também não vive sem a gente. Coisa mais linda. Tendo dito isto, o que a gente pode? Pode começar no versículo apenas, e eu vou pegar esse versículo que eu tenho passado essa semana inteira, desde a semana passada. Esse versículo está no meu coração, essa palavra está fervendo, ela continua fervendo. Eu tive o privilégio de fazer essa mesma palavra essa semana e a outra nos life groups. Só não fui lá no Secret, que é um secret ainda, para mim. É só de meninas, chegar meio estranho, né? Mas que legal, mas hoje vocês meninas vão ver essa palavra também. E você que não pôde estar em nenhum life group dessa semana ou da outra, ia ser legal se você participar. Eu quero ministrar isso para toda a igreja, que é algo que está no meu coração, e a gente entendendo isso, se você entender isso, com todos os porquês agora que você está enfrentando, todos os porquês, né? Olha, você vai sair daqui diferente como você entrou. Eu quero ganhar tempo e ler esse versículo com você. Romanos, por favor. Vamos ler junto, que é só esse versículo que a gente vai ler junto. Depois eu vou lendo. Se você quiser ler comigo, você lê depois. Vamos ler juntos, Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deixa nesse versículo, deixa ele congelado aí na tela, por favor. Vamos trabalhar aqui com o português um pouquinho, tá? Eu falei isso no live, vou repetir um pouquinho. Pois dele, aquele dele, vamos trabalhar com preposição. Olha ali, você vê se eu não me engano, o dele é um pronome possessivo. Olha, back in times, quando eu estava na quarta série lá no tempo. Vamos lá, quem lembra disso? Pronome possessivo, dele, dela. Uma criança é muito legal para falar sobre pronome possessivo. Pega um carrinho de uma criança que está brincando, é meu. Ele vai dizer, é meu, acabou, ninguém tasca. Se uma outra criança pegar aquele carrinho, não é meu, outra brinca, não é meu, não, agora é meu, não é meu. Pronome possessivo. A palavra diz que, pois dele, somente a ele pertencem todas as coisas. E para ele, imagine, vou mergulhar nisso aí, tá? Vamos discutir isso aqui hoje. E para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que está no céu, debaixo do céu, foi feito por ele. Gênesis capítulo 1, João 1:1, a gente tem isso muito claro. Então, se você quiser, pastor, eu queria ler a Bíblia, quer saber um pouco sobre a criação, leia Gênesis, os primeiros capítulos. Você pode ler o primeiro capítulo e ler João paralelamente, é um paralelo. Quem é esse? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você puder colocar Gênesis 1:1 e João 1:1, a gente lê, no princípio criou os céus, criou Deus, no princípio Deus criou, nessa versão, os céus e a terra. Olha aqui que João 1:1 diz, por favor. É o 3, perdão. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De novo, todas as coisas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João,
ele traz a revelação de quem Deus é, Cristo Jesus. O Verbo encarnou, transformou. Se você continuar lendo João capítulo 1, é maravilhoso. Esse Verbo tomou forma, a palavra. Como é que Deus criou todas as coisas? Haja luz, houve luz. Nasça o Eduardo, nasceu Eduardo. Carioca da gema. Nasça o Rod, gaúcho, tchê, da gema. Um baiano aí bom. Baiano. Cadê o sotaque do baiano? Painho, cadê você? Então, nasça você, um bom baiano. Deus sabia de todas as coisas. Quando Ele criou, Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo. Ele sabe quem é você. E o contexto dessa passagem, para mim, chama-se como Deus é soberano. Como Deus ele é soberano, Ele sabe muito bem o que Ele fez. Ele não pediu consentimento a ninguém. Diz Efésios, que a gente vai ler um pedacinho, mas diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Ele diz que Ele fez isso no consentimento da sua própria vontade. E o que é legal, Ele criou a gente e a gente caiu, viramos as costas para Ele. Quando a gente fala gente, a raça humana, em Adão e Eva, o pecado entrou na raça humana e o homem ficou separado de Deus. Aquela relação íntima, constante, passou a ter pela graça e misericórdia de Deus. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus ainda se aproximou do homem. Por isso que a gente precisa entender. Se você entender essa mensagem, você não vai mais se render a nenhuma circunstância que as trevas têm imposto à sua vida. Jamais! Se você entender isso aqui, não importa o que você estiver passando, se você compreender a profundidade disso, é o que Deus quer. Você vai ver, em todo momento, você vai ver a mão de Deus, eu estou contigo, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Tanto é isso que o homem peca, ele se aproxima do homem e pergunta. Ele nunca abandonou, mesmo a gente dando mole para ele. Por isso que eu amo Efésios, essa carta paulina, diz que Ele nos revivificou, nos trouxe de novo a vida, nos deu vida por Cristo Jesus. Quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando a gente vivia no curso dessa era, onde nessa era estão os filhos da desobediência. A questão da obediência é tão séria lá atrás. Foi tão séria e é tão séria que isso impede a gente de viver as bênçãos, a presença, a graça de Deus na nossa vida. Então eu coloco aqui rapidamente. Deus é o Criador. Back, por favor. Volta, por favor, no primeiro, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Obrigado, Jefferson. Vamos trabalhar isso aqui. Porque dele, por ele e para ele. Vou direto ao ponto agora. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou o universo, tudo que nele há. Teu cachorrinho, papagaio, o ar que você respira, aquela onda aqui de La Jolla, como é que é o nome daquele lugar ali? Wind the Sea, right? Você ama, hein? Quem gosta lá de Itacoatiara, que eu conheço muito bem, Carioca, Prainha, Recreio, Barra, Itapuã, Lençóis Maranhenses. Nunca fui, mas um dia que eu vou me cobrir naquele lençol, se Deus permitir. Deus criou tudo isso. E o que é legal, eu quero trazer, tudo isso que Deus criou é para gerar prazer para Ele. Porque quando Ele criou, se você for lá comigo em Gênesis capítulo 1, lá no final, e viu Deus que tudo era bom, e Ele descansou. Que Ele fez tudo e viu que foi muito bom. Se Deus fez todas as coisas, depois de tudo ter criado, criou a gente, colocou a gente lá e falou, agora crescei e multiplicai-vos,
Administra isso, é tudo para você, ó. Foi tudo feito para você. Só que essa coisa de Deus dizer para a gente, ó, foi feito para você, dá prazer a Ele, gera prazer na criação. Quando um passarinho está cantando, gera prazer. Quando a natureza está ali adorando, está adorando a Deus. Então por isso que a gente foi chamado em Cristo Jesus para o louvor da glória de Deus. Porque quando a gente estava cego, a Bíblia chama de entenebrecido, palavra entenebrecido, imagina, uma coisa bloqueado, cheio das trevas, do pensamento, Ele nos iluminou. Sabe por quê? Porque quando Ele criou em você, Ele viu que foi muito bom, Ele não quer te perder. Só que essa palavra aqui agora é para a igreja, você que teve um encontro com a graça do Senhor Jesus, com a presença do amor. Isso é o amor. Isso é para você entender. E eu escrevo no segundo ponto que Ele é não só o Criador, como o mantenedor. Ele que sustenta. Volta aqui, se Ele tirou a gente das trevas, guarda isso, se Ele tirou a vida do Edu das trevas, Ele é suficientemente capaz de me manter na luz. Ou você acha que não? Mas aí, pastor, por que então a gente escolhe? Por causa dessa natureza carnal que toda hora tenta roubar, usurpar a glória de Deus na vida da igreja. E a gente, vou usar essa palavra com todo carinho e respeito, desprezar a palavra de Deus. Desprezar, essa é a verdade. Quando eu estou vivendo uma circunstância difícil, ou algo que me chama, que desejo muito, mas que está fora da palavra de Deus, e você não dá atenção, você está desprezando a palavra de Deus, consequentemente você está desprezando a vida que Ele te deu. Então, ponto 1, Deus criou você, melhor dizendo, recriou você. Ponto 2, Ele é que te sustenta. Acho que eu deixei aí, por favor, Atos 17, capítulo 17, versículo 24 e 25. Vamos ler juntos, ó. Ali não está? Tá. O Deus que fez o mundo, olha que legal, a gente só lê a palavra junto e fala, olha que legal. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por isso que Ele veio e depositou em nós o Espírito Santo, e nós somos o santuário do Deus vivo. Porém, nós reunimos num local, e que a gente chama building, um santuário, um local, onde os santos de Deus se reúnem para a glória dEle. Por isso que a gente faz tudo aqui, é para a glória do Senhor. Por isso que a gente está passando esse sufoco aqui agora do calor, mas é para a glória do Senhor. Isso não é nada comparado à vida que a gente levava, vocês sabem, nas trevas. Ele não é servido por mãos de homens, olha, vamos entender esse contexto, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O que Ele tem em nós é o prazer de ver a gente livre para a glória dEle. E ó, o que mais? Acabou? Foi, né? Ponto. Então, Ele nos dá a vida, Ele criou todas as coisas, nos dá a vida, nos sustenta. O ponto que eu quero trazer, então, é Ele quem sustenta você. Você entender isso? É Ele, você por mais habilidade que tenha, guarde isso, é Deus quem abre as portas. É Ele quem abre as portas para a sua vida. E também, carinhosamente, é Ele também quem fecha. Quando algo, não é para você, quando uma porta se fecha, relax, ei, respire fundo, fala com Deus, me ensina que eu quero aprender porque isso não está acontecendo, fala comigo, me ajude, e Deus vai fazer, Ele faz, sabe por quê? Ele te ama, Ele te trouxe para Ele, Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele te mantém. E serve para quê? Todas as suas necessidades. Ai, pastor, eu quero muito encontrar, eu falo isso aqui muitas vezes,
a mulher da minha vida, o homem da minha vida, ou o emprego, tanto aquela oportunidade de trabalho, tanto eu quero, ou a casa. Aí você pode começar a estabelecer os meus documentos na América. Isso para Deus, é pinto. Eu acho que, creio eu, o que mais difícil para Deus é, sabe o quê? Difícil, tá? Não é impossível. É Ele ganhar o teu coração 100%. Talvez das batalhas espirituais que eu vejo ao longo da história de Deus na humanidade, é o homem se manter 100%. Meu coração é todo teu. Meu coração pertence a ti. Eu não vou mudar. Eu vou viver na tua presença. Eu vou buscar, ainda com todas as minhas limitações, todas as nossas limitações, ainda com elas, Deus vai, com certeza, cuidar. Ele vai receber a glória. Sabe por quê? Tudo aquilo que Ele começou, Ele acaba. A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. A palavra alfa, primeira letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, blá, 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 ômega. Aí vai no ômega. Princípio e fim. Ele começou, Ele termina. A gente está dentro do mundo dEle. A gente está dentro do plano dEle. A gente está dentro do coração dEle. A gente está dentro do barco dEle. A gente está dentro da graça dEle. A gente pertence a Ele. Então, não fique desesperado. Ele está no controle. Se desespere apenas em diariamente buscar conhecer mais e mais dEle, da sua graça, consequentemente da sua vontade. E não tem outro jeito, não tem outro jeito. É por meio da sua palavra. I love you so much. Mas é pela palavra. Não é. Não existe outra maneira. Por quê? Pela palavra Ele criou todas as coisas. Todas as coisas Ele tem sustentado pelo poder da sua palavra. Então, se Ele diz que Ele, se Deus é por nós, Romanos capítulo 10, se Deus é por nós, 8, se Deus é por nós, você crê nisso? Vamos repetir, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende isso? Esse contexto, ele diz, ainda que tenham inimigos, ninguém poderá me resistir. É isso que Deus está dizendo. Ninguém poderá resistir. Paulo, esse mesmo homem de Deus que escreveu 1/3 do Novo Testamento, dessa revelação que Deus traz ele para a igreja, não somente ele, tá? Mas especificamente aqui ele estava perseguindo a Deus, da maneira que ele entendia, com toda a veemência, com toda, eu diria, coragem, entendendo perfeitamente a lei mosaica. Ele era um excelente, um exímio estudioso. Até que ele, na perseguição à igreja de Jesus, ou seja, o corpo, ele se depara com cabeça no meio do caminho. Opa! Para tudo, meu! O que você pensa que é? E a história de Paulo, acho que você já conhece. Ele vê uma luz, ele não consegue mais enxergar, fica 3 dias, e aí ele é levado para um lugar onde um discípulo de Jesus coloca a mão sobre ele, ora, ele volta a ver, ele é batizado, ele é instruído pela palavra de Deus, e o Paulo se entrega verdadeiramente a Cristo, e ele é chamado por Deus, porque naquele momento que Deus dá um para tudo nele, ele fala para Ananias, esse é um vaso escolhido por mim, para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso que João, capítulo 1, diz, ele veio para os seus e os seus não receberam, e todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você crê em Jesus?
todo carinho. Você crê em Jesus? Responde para o teu coração, para tua... Você crê em Jesus? Você é filho de Deus. Guarde isso, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele tem todas elas, diariamente. A grandeza de Deus é algo muito, desculpa gente, muito louco, muito louco. Deus é maravilhoso. Ele conhece o teu dormir, o teu levantar, Ele conhece os detalhezinhos, sabe lá dentro, está aqui, conhece, ó, um por um. Sabe exatamente teu ponto fraco, sabe exatamente que o inimigo pode te pegar nesse ponto fraco. Por isso ele está dizendo para você, olha, viva para Ele, porque você é dele. Tudo que você fizer é para Ele. E tudo que você faz retorna para Ele. O ponto 3, então, dessa mensagem é isso. Deus é o recebedor, o consumador, vou usar o consumidor de todas as coisas. Hebreus diz assim: Ele, Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Essa fé que te levou a crer em Jesus, Ele é que consome ela por meio da tua vida. Quando eu e você estamos aqui na terra, Ele está consumindo todas as suas obras. Ele está recebendo tudo que você faz. Então o ponto dessa mensagem é que Ele não só te criou, mas Ele tem te sustentado. E pelo fato de Ele ter te sustentado, Ele recebe hoje e para sempre a glória ao nome dEle, pela tua eterna salvação, pela tua provisão diária e pela tua vida eterna. Esse é o conceito, porque Ele não dá essa glória para ninguém. E eu chego já ao ponto final, os músicos podem vir já, por favor, está quentinho aqui. Uma bênção, uma delícia. A igreja de Cristo deve, ela foi chamada, ela deve constantemente reconhecer essa soberania de Deus na nossa vida. Ele te trouxe, Ele te cuida, Ele vai consumir você. Ou seja, tudo que você faz é para a glória dEle. Não tenha medo, Deus, Ele é por você. Está pegando para você, está pegando para o céu. Olha só. Deus é justo. Eu vivi um tempo na minha vida em que eu fui verdadeiramente esmagado pelo poder de Deus. Eu não tinha condição, zero condição de pregar a palavra de Deus. Eu não vivia, era um sem vergonha, um trapo de imundícia. Era um 7-1 na gíria carioca do artigo 171 do Código Civil. Aí um dia ele me pegou, vem cá, eu te amo pra caramba, mas antes, ó, sabe o que ele fez? Vamos tirar esse ego, tá vendo esse eguinho teu? Ó, amassa. Sabe por quê? Você é meu, eu vou cuidar de você. E eu quero a glória que me pertence através da tua vida. É assim a vida da igreja. Um dia ele me pegou e fez isso. E eu, nessa consciência que ele mesmo me deu, falei, ó, eu sou todo teu, faz o que o Senhor quiser. Ele levou a sério isso. Deus leva tudo a sério. Um dia ele pegou, ó, tá tudo legal, já tem empresa, tem carro, cavalo, tem tudo aí, tá tudo legal, né? Você tem, tá tudo legal, tá, agora vem comigo. Ó, não quero só você não, você, tua esposa e teus filhos. Vem comigo. Vem que eu vou te levar. E foi assim, e está sendo assim até hoje, e é uma bênção só, porque cada vez mais a gente é cheio da força que Ele nos dá. Por meio da fé, Ele nos encoraja, Ele nos amassa, mas depois Ele molda e traz direitinho a gente para a glória dEle. Então Ele tira prazer e dá prazer. A alegria da igreja está em viver para a glória de Deus.
A alegria nossa está em reconhecer que Ele é o centro de tudo na nossa vida. Amém. A verdadeira alegria do Senhor é quando Ele sabe que você não tem mais caminho, o teu negócio é Ele, o teu começo e o teu fim é Ele. E quando Ele sabe que você sabe disso, Ele vai, manifesta. Aí vem palavra de Deus, presença de Deus, dons espirituais. Aleluia. Tudo para a igreja, tudo para cumprimento dos sonhos dele por meio da sua igreja. Vamos ficar de pé, batendo recorde hoje, olha lá, 12:59. Oh glória, oh glória. Dá tempo de você ainda botar uma roupinha e ir para a praia. Que legal, né? Hoje está precisando. Mas eu queria deixar essa passagem, por favor. Efésios capítulo 1, 11, 14 diz assim, enquanto a gente vai ministrar um louvor, eu quero deixar isso. Nele também fomos escolhidos. Certo? Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, soberana vontade, decisão, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o quê? O louvor da sua glória. Nele, quando nós ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o evangelho de Jesus, a boa nova, vocês foram o quê? Olha que legal, selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês têm o Espírito Santo, é por isso que Ele vai receber toda a glória, é por isso que Ele vai consumir tudo em nós, para a glória dEle. A gente foi selado. Creia nisso, esse contexto do selo. Você prepara uma carta, está selado. Sabia que ninguém pode abrir? Se abrir é crime. Não pode. E o contexto do selo aqui significa, já era, fechou. Quando você sela alguma coisa, está fechado. Ele está assim com a gente. Nós estamos assim com Ele, a igreja de Jesus. Não tem como a gente escapar. Tenta fugir da vontade de Deus. Se eu for lá, o Senhor está lá. Se eu for ali, o Senhor está ali. Onde a gente vai ficar? No centro da vontade dEle. Nesse chamado centro, ou seja, com a nossa vida completamente dependente dEle. Finaliza esse versículo, a gente vai ministrar esse louvor. O Espírito Santo da promessa é o quê? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Por isso tudo é dele, por Ele e para Ele, para o louvor da glória de Deus. Quando a gente vai ministrar esse louvor, eu queria que você ficasse à vontade. Se você hoje quiser verdadeiramente entregar o curso, da tua vida ao Senhor Jesus, porque Ele já te escolheu e você tem lutado contra isso, aproveita, essa é a tua oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho. A gente não sabe.